Vídeo 2, né, sobre essa redação. Vídeo 2 sobre essa redação, vamos lá. Pronto, gente, basicamente, só recapitulando na introdução, né, ele jogou o tema, a crise no sistema prisional, né, certo? Usou de fato para sair do tema, sempre façam isso. Falei do tema, vou para uma outra coisa, ele fez uma alusão, né? Usei de fato. E esse de fato ele confirma o que ele disse anteriormente sobre o tema, né? Essa crise. Porque ele fala aqui, ó, ele usa alusão, ele fala do autor, né? Da literatura Graciliano Ramos, e ele diz aqui em seguida que é similar ao que é vivido na sociedade. Ele faz uma comparação entre o que acontece no presente com o passado, né? E no final ele dá a tese. Vamos analisar essa tese antes da gente começar o segundo parágrafo. O que é que tem que acontecer aqui? Ele diz a tese, como a gente falou no outro vídeo, que essa crise é justificada no sistema carcerário pelo fato de ter o número de presos ser maior do que o número de presídios, né? Certo? Isso gera violência excessiva nas celas e obriga a detentes a sobreviverem em condições insalubres. Condições que não podem ser, né? Como posso dizer? Condições. É, deixa eu pegar aqui para. Vamos pegar aqui, vou ler para vocês a definição exata de insalubridade. Deixa eu colocar aqui. Ó, insalubre, que não é bom para a saúde. Só isso, que causa doença. É basicamente isso, né? O que ele diz que o sistema, as condições são, né? Certo. Então vamos dividir aqui a tese. A tese tem que ter pelo menos duas partes. Por quê? Porque uma parte da tese eu vou usar em um parágrafo e a segunda parte da tese eu vou usar em outro parágrafo. Vocês vão entender como é que a gente faz. Então eu vou dizer o seguinte. É, eu vou chamar isso aqui de início da tese, né? Que ele diz que é justificado pelo crescente número de presos, que não é acompanhado pela construção de presídios. Vamos fazer o seguinte, vamos ver isso aqui a parte um da tese. Qual é a parte um? Ele diz que o número de presídios, né, é menor em relação ao número de presos. E isso gera violência excessiva nas celas e obriga os detentes a sobreviver em condições insalubres. Violência excessiva e os detentes têm que sobreviver, né? Sobreviver em condições insalubres. Eu vou chamar isso aqui de parte 2 da tese, né? Por que eu fiz isso? Vejam. Não sei se vai dar certo quando a gente analisar o parágrafo, né? Porque, isso daqui parece que seria coisa do Estado, que o Estado poderia resolver. Ou seja, é uma coisa que é, como posso dizer, que o Estado é responsável, né? Porque aqui, ó, o número de presos ser inferior ao número de presídios, não é exatamente isso. Você não tem que. Caramba, eu tô falando besteira aqui, na verdade. Você não tem que ter um presídio para cada preso, claro, né? Mas vai ter que ter um número suficiente de presídios para os presos, né? Certo? É isso. E a parte 2 da tese é que, como não tem essa situação de presídios suficientes, né? Gera violência eles têm que os presos têm que sobreviver em condições insalubres. Então ele tem que desenvolver essas duas partes. Gente, ó, duas partes da tese. Ele vai ter que pegar essa primeira parte e colocar em um parágrafo e explicar essa parte. E na segunda parte ele vai usar essa parte aqui, ó, das condições de preso e desenvolver essa parte 2. Vamos ver na prática como isso funciona. Segundo parágrafo. Primeira regra do segundo parágrafo. Fiz a minha introdução, coloquei o tema, fiz uma alusão, coloquei a tese. Já está tudo pronto. O que é que tenho que fazer? Eu tenho que colocar em uma linha, por exemplo, ou mais, sei lá, um argumento para apoiar a minha tese. O que é a tese? É essa opinião que ele deu aqui. Ó. Ele não disse isso daqui. Então agora, a partir desse momento, ele tem que provar que isso é verdade. Ele tem que convencer o leitor de que a tese dele, a opinião dele, tá ok, faz sentido e tá certa. Basicamente é isso. Então, qual a estratégia? Sempre façam isso. Vocês jogam o primeiro argumento em uma linha para apoiar uma parte da tese. Vamos ver. Ó, segundo parágrafo, ele diz: deve-se ressaltar
que a negligência do governo gera superlotação e violência nos presídios. Então, vamos grifar isso aqui. Gente, foi a primeira coisa dita pelo autor do texto. Então, isso daí eu chamo de... Eu vou colocar em ver... Não. Como tem a ver com a tese, eu vou colocar em azul. Certo? Isso daí é... O que ele disse em resumo? Ele diz que o governo é negligente, ou seja, o governo ele não cuida direito daquilo e causa superlotação e violência nos presídios. Então é culpa de quem? Do governo. Beleza. Então esse aqui é o primeiro argumento dele. E se a gente voltar na tese, é a parte 1 e a parte 2. Ele diz que é superlotação. Então é a parte 1 aqui, é porque ele diz que não existe número suficiente de presídios para os presos, para o número de presos. Então, a parte 1 da tese, ela se conecta com o primeiro argumento que ele usou. Então, já tem um argumento que eu tenho que fazer. Eu tenho que abandonar esse argumento que foi colocado? Não. Eu tenho que explicar porque esse argumento faz sentido. Como é que isso... Eu vou ter que explanar para o meu leitor essa ideia. Eu não posso abandonar, eu não posso falar de outra coisa agora. Eu tenho que dizer como isso como isso pode ser usado para explicar a minha opinião, que eu coloquei aqui no final da introdução, certo? Então vamos lá, vamos ver como ele fez isso. Vamos lá, então a gente vai continuar aqui, né? Só para recapitular, esse argumento aqui deve se ressaltar é salientar, destacar, enfatizar, colocar com mais força no que você está dizendo. Deve-se ressaltar que a negligência é a falta de cuidado com alguma coisa, que é do governo, gera superlotação e violência nos presídios. Tanto superlotação e violência. Então, isso é o primeiro argumento que ele coloca. E vejam, tudo está conectado com a tese, é esse argumento, que é a parte 1 desse argumento. Vamos ver, sim, uma coisa interessante aqui, que tem uma falha aqui. Para vocês iniciarem o segundo parágrafo, vocês têm que colocar um conectivo aqui. Como assim? Tem que colocar uma palavra que faz referência ou que faz uma ligação com a introdução. Eu posso botar, de forma assim, clichê, né? Mas que funcione. Poderia colocar aqui em primeiro lugar, que nem na outra redação. Em primeiro lugar, vírgula, deve-se ressaltar. Por que eu coloquei isso? O conectivo, para eu conectar. Quando eu coloco isso, eu estou dizendo ao meu leitor, eu falei lá na introdução, apresentei, né, o tema, fiz uma alusão, né, e dei a minha opinião, minha tese, né, que é uma opinião que tem que ser provada, né, tem que ser discutida. E quando eu digo em primeiro lugar, eu vou começar a desenvolver essa ideia. É como se eu tivesse terminado dizendo ao meu leitor, terminei a introdução, vou para cá agora. Então tem que colocar o conectivo, podia ser em primeiro lugar, sei lá, alguma coisa para iniciar. Sei lá, à primeira vista, tem vários, né? Então vamos lá, vamos continuar. Qual é a estratégia do segundo parágrafo de qualquer redação do Enem? Coloca o argumento para apoiar uma parte da tese, qualquer parte da tese explica esse argumento. Vamos ver se ele consegue explicar esse argumento. Ele diz que o governo é negligente e essa negligência causa superlotação e violência nos presídios. Vamos ver como é que ele consegue provar isso, né? Vamos lá. Em 1992, o massacre do Carandiru, evento marcado pela intervenção policial que causou a morte de 111 presos na invasão da casa de detenção em São Paulo para conter uma rebelião, deixou claro que a superlotação das celas e os conflitos entre facções ocorrem pela negligência do Estado para com esse grupo. Vamos lá. Gente, vejam. Ele seguiu a cartilha, né? O que ele fez? Ele jogou o argumento de que o Estado é negligente, não cuida das coisas e isso causa superlotação e violência. E como é que ele prova isso? Ele prova. O que ele faz? Ele dá um exemplo. Ele faz uma alusão. A gente pode considerar isso. Eu vou colocar, ele faz uma alusão histórica. Vamos lá. Vamos grifar aqui até essa parte. A alusão a gente está colocando que cor mesmo? Está colocando em rosa, né? Então vamos botar em rosa aqui. O que é uma alusão?
é uma referência a alguma coisa, algum conhecimento que você tem que tem a ver com o tema. E aqui é perfeito, tem exatamente a ver com o argumento que ele levanta. Ele coloca esse argumento e agora, para ele provar para o leitor que o governo é negligente com, com os presídios, ele levanta uma rebelião histórica, isso é muito famoso, tem até filme, né? Eu acho que tem um filme brasileiro com o nome de nome Carandiru. Eu acho que é com o Rodrigo Santoro ou não, eu estou viajando aqui, depois a gente vê isso. Então, ó, como é que esse exemplo que ele dá prova que ele está certo? Porque ele mostrou aqui que houve uma rebelião num presídio em 1992 em que 111 presos foram mortos quando policiais entraram para conter uma rebelião lá. Gente, perfeito essa alusão. Vejam, ó, uma coisa que as pessoas fazem muito, a galera faz muito. Coloca, eles não desenvolvem a ideia do parágrafo. Você tem que colocar uma ideia aqui e depois desenvolver a ideia. E ele desenvolveu bem, ele colocou uma alusão, um exemplo para explicar esse argumento que ele colocou. Então tá aí, em São Paulo teve essa rebelião, e se a gente pegar essa parte em rosa, essa alusão, apoia, reforça o que ele falou antes. É isso que tem que fazer. Aí, vejam, ele terminou essa alusão aqui, ele tem que abandonar essa parte em azul? Não, ele tem que continuar, ele tem que ir ainda mais, convencer o leitor de que o Estado é negligente, o Estado não cuida dos presídios. Só tem um probleminha aqui, ó. Não tem o conectivo. Ó, se ele coloca um argumento e ele joga essa alusão histórica, ele teria que colocar um conectivo aqui. Vamos colocar um mas aqui, para ver se faz sentido. É só um exemplo. Se ele coloca um conectivo mas aqui, não faria sentido. Sabe por quê? Porque se ele diz isso daqui, que o Estado é negligente, e coloca o mas, ele vai dizer que ele vai voltar atrás no que ele disse. Então eu não posso colocar um mas um conectivo. Eu tenho que colocar um conectivo para continuar a ideia, esse exemplo que apoia o que ele falou. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, e botar uma vírgula. Porque ele não cita um exemplo em relação para provar, para explicar o que ele falou, para dar um exemplo da negligência do Estado. Ele diz aqui, ele prova pra gente que o Estado foi negligente em 92. Certo, que não fez o que tinha que fazer. Não era para ter entrado e matar todo mundo, né? Por exemplo, esses 111 lá. Era para ter agido de outra forma. Como é muito clichê, vamos usar outro conectivo aqui, no lugar de por exemplo. Podia deixar, né? A gente poderia colocar. Deixa eu ver aqui. Poderia colocar. Como prova disso. Vamos botar assim. Fica um tanto informal, né? Como prova disso. Em 1992, ó, como prova disso. Como prova de quê? Disso se refere ao que eu falei, que ele falou antes aqui, ó. Da negligência do governo. Ou poderia botar, por exemplo, ou para dar um exemplo, alguma coisa assim. Vamos botar como prova disso. Como prova disso. Em 1992, o massacre do Carandiru, em evento marcado pela intervenção policial, que causou a morte de 101 presos na invasão da casa de detenção em São Paulo para conter a rebelião. Deixou claro que a superlotação das celas e os conflitos entre facções ocorrem pela negligência do Estado para com esse grupo. Esse grupo se refere a que grupo? A que grupo ele está falando? Então vou botar em vermelho aqui, que é uma espécie de referência a algo anterior. O grupo ficou estranho, né? Que grupo? A que grupo essa expressãozinha está se referindo? Está falando? O grupo de eu acho que ele está falando da população carcerária, dos presidiários. Como não foi citado o grupo, fica estranho isso aqui. Ó. Poderia colocar com os detentos. Tudo bem que pode dizer com esse grupo é uma referência ao que ele falou na introdução, né? Que ele fala aqui, ó. Presos que não... Presos, né? Com um grupo de presos.
Mas como não foi citado no parágrafo, fica estranho. Então a gente pode colocar com detentos. Se tivesse falado no mesmo parágrafo detentos, podia colocar com esse grupo. Apesar de que detentos fica muito pejorativo, é uma coisa muito estranha de colocar, né? Imagina, depois arruma uma palavrinha melhor. Presos, né? Mas presos já foi usado. Vamos lá. Aí ele diz: isso evidencia. Isso o quê? O que ele citou. A intervenção policial dentro do Carandiru. Então eu vou botar de vermelho, que é um referenciador. Ó, gente, vê só. Vejam uma constância em redação. Como é que eu iniciei o segundo parágrafo? Em primeiro lugar. Como é que eu coloquei o argumento e em seguida, para me referir ao próprio argumento e desenvolver o argumento, eu coloco como prova disso, se referindo ao que eu falei antes. Para eu iniciar outra coisa, para me referir ao que eu falei antes, botei isso. Ou seja, todos os conectivos arrumam o texto, ele dá uma ideia de continuação, né? O parágrafo não pode, o texto não pode ser um montoado de frases soltas ou coisas ditas uma coisa atrás da outra, né? Uma coisa seguida da outra que não tem a ver entre si. Tem que ter a ver, uma coisa tem que a ver com a outra, tem que ter a ver com a outra. Então isso, o que ele citou, né? Evidencia, evidencia que demonstra, vamos dizer assim, não prova exatamente, dá indício. Evidencia um abandono prisional e uma ausência de medidas de reintegração dos detentos. Ó. Então, o que ele faz? Ó? Então, ele cita esse exemplo e diz aqui ó, que existe uma falha porque o preso é abandonado porque não tem medidas de reintegração dos detentos. Então, eles ficam lá presos e morrem presos lá, sei lá. Eles não teriam outras atividades para fazer na cadeia, por exemplo, sei lá. Alguma medida, não, é engraçado, eu falei de permanência do presídio, né? Mas de reintegração, sei lá, uma preparação para ele sair lá e voltar à sociedade, vamos dizer assim, certo? Então, só faltou uma coisa importante. Então ele diz que o presídio, o governo é negligente. Em seguida ele dá um exemplo da negligência, no caso da invasão lá. E em seguida ele dá uma consequência dessa negligência. Porque ele diz assim, ó. Ele chega. Não uma consequência, mas ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão que ele tira do que ele colocou, do argumento e do que ele citou sobre a invasão? É que existe um abandono do Estado. Que não existe medida de reintegração dos detentos. Eles ficam lá para ficar e pronto. Eles não passam por um sistema de reintegração para voltar para a sociedade, né? No qual esse sistema, sei lá, poderia ajudar no comportamento, no período de permanência dele lá, né? Mas não, ele não tem reintegração e acaba fazendo tudo o que não deve, né? Então, vejam, se ele chegar a essa conclusão, ele termina o parágrafo com esse comentário. Então ele tem que concluir o parágrafo. Então aqui, ó, ele tem que colocar um conectivo de conclusão. Ele poderia colocar portanto aqui, ó. Faz muito sentido. Portanto, tem um outro que a gente usou na outra redação. Destarte, logo, assim e outros. Tem vários outros conectivos que dão conclusão. Porque ele tem que concluir a ideia do parágrafo e ele faz isso. Ele chega a uma conclusão. Que conclusão é essa? É a de que o Estado evidencia-se o quê? Que o Estado falta medidas, ausência de medidas de reintegração, o que pode ocasionar situações intensas de conflito, né? Que confirma a crença de que o bandido sai da cadeia pior do que entrou. Isso, né? Portanto, vírgula, né? Então ele diz que ele termina dizendo que não tem reintegração, não tem nenhuma medida de reintegração. Isso ocasiona situações intensas, ou seja, os presos vão ficar tudo lá amontoados sem fazerem nada. E isso chega a confirmar aquela ideia, aquela crença em algo que você acredita muito. É algo em que você acredita. A religião é uma crença, né? É algo no qual você vai acreditar com muita força. E qual é a crença que é confirmada quando essa situação
ocorre da forma que ele relatou aqui. É que bandido que sai da cadeia sai pior do que entrou. Pronto, gente, basicamente é isso esse parágrafo. Deixa eu ver o tempo aqui. Eita, deu 20 minutos. É isso. Então, o segundo parágrafo está aí. Claro, tem alguns probleminhas aí que eu apontei alguns, a gente pode analisar também, né? Vamos lá agora para o terceiro parágrafo. Pra gente quase chegar ao final dessa análise, né? Vamos lá, deixa eu parar o vídeo. Vamos lá, vídeo 3, né? Em seguida.